Historicamente, o estudo do direito sempre foi, digamos, um tanto caótico. Quase sempre misturado com moralidade, com religião, com política. Fica sempre aquela eterna pergunta no ar: mas essa lei é justa? É moral? Mas e se a gente cortasse tudo isso? E se fosse possível isolar a lei, criar uma ciência exata, autônoma, só para o direito? Bom, é exatamente isso que vamos explorar. Nosso objetivo aqui é desmistificar o trabalho monumental de Hans Kelsen, o cientista jurídico que construiu um sistema perfeitamente puro e fechado para resolver exatamente esse problema. Para fazer isso, nossa base é o excelente curso de Filosofia do Direito, dos autores Eduardo Bittar e Guilherme Assis de Almeida. É um material clássico e essencial. O que nós vamos fazer é pegar aqueles conceitos super densos do positivismo e do normativismo de Kelsen e transformar tudo num resumo bem direto e didático. A ideia é facilitar a vida de quem está na graduação e precisa dominar a fundo a arquitetura do pensamento desse autor, sem se perder em jargões teóricos pelo caminho. Então, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver o direito como ciência pura. Depois, o ser e o dever ser. Na sequência, causalidade versus imputação. Em seguida, validade e norma fundamental. E para fechar, a separação entre direito e justiça. Começando então com o nosso ponto 1, o direito como ciência pura. Quando a gente fala em teoria pura, a primeira coisa a ter em mente para não se confundir é a palavra metodológica. Isso é crucial. A teoria não está dizendo que o direito no mundo real é puro, maravilhoso ou sem defeitos. Afinal, leis são feitas por humanos, e humanos erram bastante. A pureza aqui é inteiramente sobre o método científico do Kelsen. Ele queria estudar o direito positivo como uma estrutura autônoma, olhando só para a mecânica das normas. Pensa no seguinte, é como pegar um motor de carro, colocar numa bancada de laboratório e estudar detalhadamente como as engrenagens funcionam juntas. A gente não quer saber quem vai dirigir esse carro, se o motorista é bom ou para onde o carro vai. O foco é só a mecânica pura. E para chegar nesse rigor todo, quase como num laboratório de química, o Kelsen precisou fazer uma faxina pesada. Ele simplesmente varreu para fora tudo o que considerava contaminantes da ciência jurídica. Isso inclui áreas inteiras como a sociologia, a ética, a política, a religião, a antropologia e até mesmo a origem histórica das leis. Kelsen agiu como um químico isolando uma substância. O foco do cientista jurídico não é saber se uma lei é eficiente para a sociedade ou politicamente agradável. A única pergunta que realmente importa para a ciência dele é: essa lei existe e é válida no sistema? E isso nos leva direto para a nossa segunda parte, o ser e o dever ser. Essa divisão é a verdadeira espinha dorsal de tudo que estamos vendo. Para Kelsen, o mundo tem duas categorias absolutas que não se misturam de jeito nenhum. De um lado, a gente tem o mundo do ser, que é o campo das ciências naturais. É a realidade empírica, os fatos concretos, aquilo que simplesmente é e acontece na natureza. Do outro lado, nós temos o dever ser, que é o território das ciências sociais e, claro, do direito. Aqui é o mundo das normas, daquilo que foi estipulado que deveria acontecer, mesmo sabendo que na vida real as pessoas desobedecem. Misturar o fato com a norma, ou seja, o ser com o dever ser, é o erro número 1 na visão metodológica de Kelsen. O direito caminha paralelamente à realidade factual, vivendo exclusivamente nessa dimensão teórica do dever ser. Vamos detalhar um pouco mais como isso funciona no ponto 3, causalidade versus imputação. A grande sacada aqui é entender como as coisas se conectam em cada um desses dois mundos. Na natureza, no mundo do ser, a gente trabalha com a causalidade. É a velha e conhecida lei de causa e efeito, que age de forma matemática. Um exemplo bem simples do cotidiano. Se a gente soltar uma maçã, a gravidade vai puxar ela para o chão. É inevitável, vai acontecer sempre. Mas no mundo do direito, a conexão é bem diferente. Ela se chama imputação. Veja bem, não existe nenhuma lei da física ou da natureza que diga que ultrapassar o limite de velocidade faz uma multa aparecer magicamente na nossa caixa de correio, certo? A multa é uma consequência imputada àquela infração. É um link conceitual criado por nós humanos, determinando que aquilo deve acontecer. A maçã cai de qualquer jeito, a multa deveria chegar, mas depende de um sistema humano e pode muito bem falhar. A engrenagem da imputação roda em 3 passos superlógicos. Primeiro, temos a condição. Alguém quebra uma regra de trânsito, por exemplo. Segundo, entra o dever ser. É o momento em que o sistema normativo diz: opa, essa conduta exige uma consequência. E terceiro vem a sanção em si, a punição. Mas o Kelsen traz um detalhe gigantesco aqui que não podemos ignorar. A sanção só faz sentido se a pessoa for considerada legalmente responsável. Se quem passou acima da velocidade era alguém dirigindo uma ambulância em emergência ou alguém sem capacidade legal para responder pelos atos, a coisa muda de figura.
As categorias de responsabilidade ditam se a regra se aplica ou não, o que prova que esse processo é 100% social, não tendo nada de automático como as leis da natureza. Agora, vamos ampliar um pouco a visão no nosso ponto 4. Validade e norma fundamental. Se a gente já entendeu como uma norma funciona individualmente, como é que o sistema todo se mantém em pé? A palavra-chave da teoria pura é validade. E atenção, porque aqui muita gente derrapa. Na teoria de Kelsen, validade não tem absolutamente nada a ver com a lei ser boa, verdadeira ou justa. Validade é puramente a existência da norma dentro do sistema. Só isso. Se a lei entrou no ordenamento jurídico seguindo o rito certinho, a forma prevista, aprovada pelas autoridades competentes, pronto, ela é válida e acabou o papo. A análise é estritamente técnica, processual, sem qualquer pingo de juízo moral. A questão é que essas normas não ficam soltas flutuando no vácuo. Elas formam um sistema gigante, orgânico e totalmente interligado. Pode imaginar uma enorme pirâmide. O direito é basicamente esse emaranhado hierárquico. Uma portaria do município só tem validade porque tem uma lei estadual acima dela dando base. Essa lei estadual olha para uma lei federal, que por sua vez olha para a Constituição. Ou seja, tudo depende do degrau de cima. O problema lógico é o seguinte: se a gente for subindo e perguntando de onde vem a validade da norma de cima, isso viraria um looping infinito para trás. E como Kelsen purificou tudo, a gente não pode usar apelos a Deus ou à natureza para fechar a conta do topo da pirâmide. É exatamente aí que Kelsen tira da manga a sua grande sacada teórica. A norma fundamental, a famosa Grundnorma. E isso precisa ficar cristalino para a gente. A norma fundamental não é a Constituição escrita do país. Não é aquele livrinho que a gente compra ou um pergaminho guardado no museu. Ela é uma invenção lógica, um pressuposto puramente teórico. É como se a ciência jurídica imaginasse que existe uma primeira norma invisível lá no topo, dizendo simplesmente deve-se obedecer à primeira Constituição histórica. Por que criar isso? Única e exclusivamente para estancar aquele regresso infinito e fechar a pirâmide matemática perfeitamente. Um verdadeiro golpe de mestre lógico. E assim chegamos ao ponto 5, a separação entre direito e justiça. Bom, depois de limpar o laboratório todo, isolar as contaminações e montar essa pirâmide perfeita, a gente bate de frente com a consequência mais polêmica de toda a teoria, como o próprio Kelsen cravou. A exigência de uma separação entre direito e moral, direito e justiça, significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta moral absoluta. Lendo isso de forma nua e crua, o recado é bem direto. Como a validade de uma lei depende apenas do procedimento e do formato, uma lei pode ser 100% válida, mas ao mesmo tempo ser terrível, injusta e perversa. O inverso também é verdade. Uma ideia corretíssima e justíssima não tem poder jurídico nenhum se não for formalmente validada pelo sistema. É uma total desconexão entre o mundo legal e o valor moral. Significa que Kelsen achava que a justiça não importa? De jeito nenhum. Mas para ele, discutir o que é justo ou injusto é papel da ética, da filosofia, não do cientista do direito. O cientista lida com fatos da norma. A ideia de uma justiça absoluta, daquelas que vemos em textos antigos e na religião, para ele era meio que uma ilusão inatingível. Afinal, o que é muito justo para uma pessoa pode ser uma tremenda injustiça para outra. A justiça é subjetiva e muda com o tempo. Ao negar essa verdade absoluta, Kelsen acaba abraçando o relativismo filosófico. E, veja só que interessante, ele conclui que é justamente por sabermos que existem várias ideias diferentes de justiça que a sociedade precisa ter tolerância. A teoria pura nos entrega uma ferramenta analítica incrível. Ela nos ensina a olhar para as engrenagens da lei com uma frieza clínica, o que é algo indispensável na formação de qualquer bom profissional. No entanto, para fechar o nosso estudo, fica uma provocação pesada para a gente pensar. Se a gente já sabe que o laboratório do direito positivo funciona de forma cega à moralidade, como é que a sociedade lida com isso na prática? Como a gente equilibra um sistema que exige apenas validade técnica com a nossa eterna e super-humana necessidade de justiça? É um conflito gigante que sai das páginas dos livros de teoria e bate à porta dos tribunais literalmente todos os dias. E com essa reflexão super atual, nós concluímos nossa imersão na fantástica arquitetura jurídica de Hans Kelsen.